o amor de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34. Isso é Jesus, né, no momento ali da última ceia com os discípulos, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Primeira vez assim que eu li esse versículo, na verdade não só a primeira, algumas vezes que eu li esse versículo, Jesus fala um novo mandamento, mas não é, porque na lei, né, na antiga aliança, já tem um mandamento onde diz que amai o próximo, né, como a si mesmo. Porque a gente precisa entender, gente, que nós somos pessoas da nova aliança. Não dá pra gente ignorar a diferença que teve desde que Jesus veio à Terra e morreu por nós na cruz. Isso separa tudo, né, de antiga aliança para nova aliança. Na antiga aliança, esse mandamento já tinha na lei mosaica, né, na lei de Moisés, que deu ao povo judeu, onde dizia, amai o próximo como a si mesmo. E aí, eu te falo, irmão, amar o próximo como a si mesmo já é muito difícil, você concorda comigo? Por quê? Porque a nossa carne, né, a nossa humanidade, a nossa tendência natural é a gente pensar assim, cara, primeiro eu, né? E você pode falar assim, mas eu sou muito altruísta, eu amo muito o próximo, eu não penso assim, Guilherme. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vê uma foto assim de família, de grupo, enfim, quando você tem uma foto em grupo e você vai olhar a foto, quem é a primeira pessoa que você procura na foto? Não vai me dizer que, não, eu vou olhar, deixa eu olhar primeiro aqui os irmãos para ver se eles estão bem, se saíram bem na foto. Não, você vai olhar para você, vai ver se teu sorriso está bem, se está legal. E aí do fotógrafo se tirou foto no momento que estava com o olho fechado ou fazendo uma careta, né? Você vai amaldiçoar ele até a 5ª geração. Então a gente tem essa tendência natural de primeiro olhar pra gente, né? Primeiro pensar na gente. A partir do momento que a gente se torna pai, mãe, que a gente começa a pensar às vezes no filho primeiro, né? Isso nos remete ao amor de Deus, que é o que Jesus traz aqui, né? Jesus traz um novo mandamento. Ele, na verdade, ele evolui, ele coloca esse mandamento num grau que, se amar o próximo como a si mesmo já é difícil, amar o próximo como Jesus nos amou, né, um amor sacrificial que morreu por nós, cara, aí sim, aí de fato é impossível. É impossível, humanamente falando, que a gente consiga amar o próximo como Jesus nos amou, que é um amor ágape, né? A palavra amor, né, que é usada aqui, do original grego, é ágape, e ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus, que é o amor que Deus tem por nós. Então, irmão, o que a gente precisa, diferente da antiga aliança, onde a gente precisava entender como a gente se ama, ter um raciocínio, um entendimento de como a gente se ama para que a gente possa amar o próximo, hoje a gente precisa ter uma revelação de como Jesus nos amou para que a gente possa amar o próximo, né? Para que a gente possa amar o próximo como Ele nos amou. A gente precisa entender Jesus, a gente precisa entender ágape, que é o amor incondicional de Deus por nós. E entender que humanamente a gente não consegue fazer isso pelo esforço, a gente precisa da ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando para que a gente possa amar como ágape, né? Amar como Jesus amou. Durante toda a minha vida cristã, eu ouvi sobre obediência, né? Que a gente tem que obedecer aos mandamentos, que isso faz parte da vida cristã. Sempre que eu ouvi isso, estava atrelado à lei do Antigo Testamento, principalmente os 10 mandamentos, né? Que na verdade não são 10 mandamentos, né? O judeu, ele tem 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são só o cerne, né? Só a espinha dorsal. São 613 mandamentos para serem cumpridos todos os santos dias, né? E sempre que eu ouvi isso, né, em igrejas, escolas bíblicas dominical, estava atrelado a obediência a isso, né? Só que, cara, a gente precisa entender que nós, pessoas da nova aliança, a gente tem sim mandamentos para obedecer, mas não são esses 10 ou esses 613 mandamentos que todo mundo se remete, né? E aí vou te levar para 1 João, capítulo 3, versículo 23, onde ele diz assim, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Ou seja, que a gente ame o outro como ele nos amou, né? Então, em 1 João 3, 23, a gente tem os mandamentos para a nova aliança. Jesus deu esses 2 mandamentos, né? Crer no Filho, crer em Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e é o Senhor da sua vida, e amar o próximo como Ele nos amou. Então, na nova aliança, a gente não tem mais 613 mandamentos para cumprir, para obedecer. A gente tem 2 apenas. Crer e amar. E o crer vem antes do amar, porque para você poder amar como Jesus amou, o amor ágape, você primeiro precisa crer nele. Você precisa crer na obra dele, que te salvou, que te justificou, e na herança que ele conquistou para você, te dando a própria vida de Deus, habitando dentro de você o Espírito Santo, que vai te capacitar a amar com amor ágape. Humanamente,
É impossível, racionalmente é impossível, não é esforço. O evangelho, irmão, nunca foi sobre esforço, sempre foi sobre herança. O evangelho nunca foi sobre suor, sempre foi sobre sangue. Você precisa entender e ter uma revelação de quem é Jesus, do que ele fez por nós, da obra perfeita dele na cruz e do amor dele. Você precisa entender e pedir ao Espírito Santo que te revele cada vez mais esse amor ágape, esse amor incondicional que Deus tem por nós, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós que ainda éramos inimigos dele. Paulo diz que nós éramos inimigos dele quando ele deu o seu único filho para morrer por nós. Você daria o seu filho para morrer no lugar de um inimigo seu, de alguém que fala mal de você, de alguém que tenta, de repente, de um ladrão que te roubou, que te assaltou, de repente de alguém que feriu ou até matou alguém da sua família? Você daria o seu filho para morrer por essas pessoas? Mas foi exatamente isso que Deus fez por nós. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. E é esse amor que a gente precisa entender. A gente precisa ter essa revelação, buscar essa revelação para que a gente possa, então, amar como ele amou. Isso é fé, irmão. Na nova aliança, na antiga aliança, o justo viveria pela obediência aos mandamentos, mas na nova aliança, o justo vive pela fé. É pela fé que você vai conseguir amar como Jesus amou. Nesse mesmo capítulo aqui em 1 João, né, capítulo 3, se você voltar um pouquinho, né, do versículo 23 no versículo 16, olha o que João diz. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, viu seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este, versículo 23, né? E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro isso aqui, né? Que se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele nos perdoa, ele nos justifica, né? Ele vem com o seu bálsamo, ele substituiu a gente. Jesus nos substituiu na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? E aí ele vem falando, ó, se o nosso coração não nos condena, a gente tem confiança diante de Deus e dele vamos receber tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E aí, para ficar bem claro, no versículo 23 ele traz o que são os mandamentos da nova aliança. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou, né? Que a gente ame o outro como ele nos amou. Versículo 24 continua. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que evidencia, né, como diz lá, como Jesus diz, né, lá em João 13, 34, 35, o que vai evidenciar que somos discípulos de Deus, né, é que a gente ame uns aos outros, como ele nos amou. E para isso a gente precisa da ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando a amar com ágape, né? Amar de uma forma incondicional as pessoas ao nosso próximo, né? Para isso a gente precisa crer que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o Filho de Deus que veio à Terra para morrer em nosso lugar. Então, irmão, hoje nós, pessoas da nova aliança, precisamos sim obedecer, mas para obedecer a gente precisa antes ter uma revelação do que é o amor de Deus por nós. A obediência, na verdade, na nova aliança, não é uma raiz, mas sim um fruto. A partir do momento que a gente entende o amor de Deus por nós, o amor condicional dele por nós, e a gente crê que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e que fez o que fez, né, de morrer por nós na cruz do Calvário e levar os nossos pecados, nos justificar, nos perdoar, a partir daí a gente pode amar o próximo como ele nos amou. Pela capacitação que o Espírito Santo que habita em nós nos capacita, porque por conta própria, por esforço, a gente não vai conseguir. Então busque essa revelação, busque esse entendimento, busque entender cada vez mais o quanto Deus te ama, diferente da antiga aliança, onde a gente precisava se esforçar, e infelizmente muita gente ainda entende dessa maneira, tá, gente? Isso aqui é o principal desse vídeo.
Muita gente hoje ainda entende que a gente precisa se esforçar para mostrar para Deus o quanto a gente ama Ele, com jejum, com como é que aquilo que os católicos fazem? Pagando promessas, né? Fazendo caminhadas até paróquias, enfim. A gente hoje ainda vive com uma mentalidade de antiga aliança, onde a gente precisava mostrar para Deus o quanto a gente o amava, né? Mas na nova aliança a gente precisa entender o quanto Ele nos ama, para que a gente possa amar como Ele nos ama. E aí Paulo fala um pouco desse amor, cara. Romanos 8, acho que é o capítulo que eu mais gosto da Bíblia, né? Paulo, né, para quem sabe, foi o apóstolo que teve a maior revelação da graça, a maior revelação de Jesus, né? Mesmo não tendo convivido com ele, ele teve a maior revelação da graça, e ele foi quem levou o evangelho para os gentios, né, para os não-judeus. Então, no capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre o amor de Deus, né? Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará de graça com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, espero que com isso aqui que você possa entender e buscar, cara, revelação do amor, do quanto Deus te ama, do quanto Ele já demonstrou e comprovou que te ama, entregando o único filho dele para morrer no seu lugar, quando você ainda era inimigo dele. Medita em Romanos 8. Se tem uma coisa que eu posso te dar prática, cara, leia Romanos 8 todos os dias, até você entender tudo que Paulo tá falando ali. Tem tanta coisa ali, cara, dá pra fazer uma série de palavras só sobre Romanos 8. E acho que eu vou até fazer isso, mas entenda e busque a revelação do amor de Deus por você. Independente do que tá acontecendo ao seu redor, independente do que tá, Deus continua te amando. Independente dos teus erros, Deus continua te amando. Não há nada que você possa fazer que vai te tornar mais amado do que Deus já te ama. E não há nada que você possa fazer que vai te tornar menos amado do que Deus já te ama. É como seu filho. Seu filho às vezes vacila contigo, né? Às vezes faz alguma coisa que te ofende, que te agride, que te decepciona, que te frustra. Mas você não deixa de amá-lo, porque ele é seu filho. E é exatamente isso que você é de Deus. Ele é seu pai, cara. E ele te ama incondicionalmente. Entenda e busque revelação a respeito disso, para que você possa então viver a plenitude de Deus, crendo no seu Filho e amando como Ele nos amou. Lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Ele é bom. Seja forte e corajoso e segue em frente. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, se ele te edificou, cara, compartilha agora para aquela pessoa que veio à sua mente. Manda no grupo da tua família, do teu trabalho, compartilha. Lança as sementes e deixa o Espírito Santo agir. Também não deixe de curtir e de se inscrever no nosso canal para que você possa receber, né, ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Beleza, irmão? Deus te abençoe e lembre-se, Deus é bom o tempo todo.